Olá você que está assistindo, pra quem não me conhece eu sou o Sashi. Eu queria falar um pouquinho sobre uma das coisas que poucos sabem sobre Bob Esponja, mas ele tem um primo, e eu vou além, um primo que acabou sendo esquecido depois desse episódio. Ele não acaba retornando. Eu quero falar um pouquinho sobre isso porque esse é um dos episódios mais curiosos de Bob Esponja. O episódio começa com Bob Esponja pegando uma caixa pesada e dentro dela tem essa criatura bizarra, cara. E esse é o primo Stanley. Stanley S. Calça Quadrada, que entrega uma carta pro Bob Esponja do seu tio sobre Stanley, falando sobre Stanley, que ele não parava em empregos e fazia tudo errado. E já de início o Bob Esponja já fica meio incomodado porque o Stanley é muito entrão, cara. Sério, eu vou falar uma coisa pra vocês. Se vocês não estão na casa de vocês, pedem permissão pra mexer em qualquer coisa, mano. É sério, tem gente que viaja demais. É uma pura falta de noção, cara. Eu acho que não tem coisa pior do que alguém que você não tem intimidade mexendo nas suas coisas. Eu acho que essa consciência de não sair mexendo nas coisas não vem só depois de adulto. Eu acho que desde adolescente, eu acho que a gente já tem uma noção já, né? Papo de... Eu lembro quando eu era adolescente que eu tinha uns colegas que ainda era meio sem noção. Papo de que ele mexia na geladeira dos outros sem pedir, cara. Não era na minha casa, mas as pessoas que eram dono da casa falavam que sim, ficavam incomodadas. Porque imagina um cara que você nem tem tanta proximidade, só abrindo a geladeira e pegando as coisas que estão lá. Tipo, mano... Agora vamos voltar a falar do Stanley. O Stanley parece que é exatamente esse tipo de pessoa, mano. Desculpa, Stanley. Bob vê que o Stanley simplesmente inundou o banheiro dele e logo em seguida ele vai e destrói a TV do Bob. Que ele tenta até fingir que não foi nada, mas sério, é uma das coisas que o Bob Esponja mais curte, mano, que é ficar vendo TV. E ele destruiu a TV do Bob, mano. Mas só pro primo dele não ficar mal, ele fica de boa. Mostra algumas fotos do serviço e o quão feliz é ele, né, trabalhando mesmo nas funções que nem eram dele. Mas claro, a que mais tem destaque é a foto dele como chapeiro. Ele fala que ser chapeiro é sua vocação e na hora Stanley fala que se sente pra baixo, né, porque tudo que ele queria era uma vocação, era poder se encaixar em alguma coisa. Eu não vou mentir, quando eu vi isso daqui deu um aperto sim no meu coração, porque eu me coloquei no lugar do Stanley, cara. Quantos de nós não acabamos vivendo uma vida inteira em busca de algo que só faça sentido pra gente? Eu demorei anos pra entender o que eu gostava, até que eu me encontrei no YouTube. Eu amo estar aqui fazendo vídeos, cara, de verdade. Eu realmente sou grato por cada pessoa que tá aqui assistindo. Só que isso foi um processo de bastante tempo. Quantas noites que eu acabei perdendo porque eu só queria me encaixar em alguma coisa. E o Bob decide ajudar o seu primo a achar esse objetivo. Ele procura o Lula Molusco, mas assim que ele vê os dois, ele já pega tudo que tem na casa dele e se muda, cara. Essa é uma das mudanças mais rápidas que eu já vi na minha vida. Tem dois deles! Em seguida, o Bob apresenta a Sandy e pede pra ela ensinar ele sobre o que é ser um cientista, né? Vai que ele pode ser um cientista. Só que ele acaba tropeçando na hora de cumprimentar ela e acaba mandando ela pro céu. Eu espero que você esteja bem, Sandy. Caramba. E era um rasgo na água, né, cara? Em seguida, o próximo é o Patrick, que tenta fazer uma análise nele, porque o Patrick é um dos melhores em não fazer nada. Isso é algo que o Stanley não consegue nem fazer. Ele literalmente não consegue fazer nada, ele não consegue nem ficar parado. E Patrick pede pra ele sair. Patrick não quer a presença do Stanley lá. E dá o horário do Bob Esponja ir trabalhar e seu siriguejo já tá lá babando o Bob Esponja, porque ele vai farmar dinheiro, né, nas costas dele. E acaba vendo uma oportunidade porque ele vê dois Bob Esponja. Se um já é bom, imagina dois. E o Bob acaba indicando o Stanley pra trabalhar. E lembrem-se um pouquinho disso, de você indicar alguém pro serviço ou qualquer coisa do tipo. Depois eu vou voltar nisso. E a primeira coisa que o Stanley faz é tocar no caixa eletrônico, que já pega fogo, mano. Mano, tacaram alguma coisa no Stanley. Não é possível, ele é muito azarado, velho. Mas a culpa acaba caindo nas pessoas ao redor dele, no caso, o Bob Esponja. A culpa nunca acaba caindo no Stanley. Em seguida chegam os clientes e ao invés do Stanley atender eles, ele fica lá ocupado demais, emocionado, tirando foto do primeiro cliente e depois indo revelar as fotos, mano. Deixa o serviço, só deixa, mano. Gerando uma fila enorme e é claro que o Bob Esponja que fica lá pra resolver tudo sozinho.
mas todas as graças caem sobre o Stanley, enquanto seu siriguejo chega a brigar com o Bob Esponja porque a cozinha tava uma bagunça, tá ligado? Ele só vê a superfície. E o Bob Esponja, em um ato de tentar revelar sobre Stanley, seu siriguejo pergunta se por acaso ele teria mentido sobre isso, porque ele poderia ter contratado muito outros parentes que estavam lá disponíveis no mercado. E cara, isso aqui é uma cena maravilhosa, é muito legal ver essa cena aqui. E o seu siriguejo tem 3 sobrinhos, cara. E olha, eu acho que eles nem poderiam trabalhar, seu siriguejo. O que você tá fazendo, mano? Mas bom, ainda bem que você recusou, hein? Em seguida, Stanley quebra a espátula do Bob Esponja. E quando a culpa ia cair de novo no Bob Esponja, ele acaba surtando, cara. E lembra quando eu falei pra aquilo de você indicar alguém pro seu serviço e tudo mais? Por mais que vocês gostem de alguém, tentem sempre não se prejudicar de alguma forma, cara. Eu sei que Bob Esponja é só um desenho, mas eu já vi casos na vida real disso acontecendo. E a culpa acaba caindo em quem simplesmente tava lá tentando ajudar, sabe? Então, por mais que ajudar seja algo muito bom, mano, tentem sempre se preservar, sabe? Tentem que os respingos não acabem caindo em você, cara. É claro, eu nunca vou falar pra vocês não ajudarem alguém ou algo do tipo, mas tentem não se prejudicar, cara. Eu já vi muita gente que acabou afundando porque tava tentando salvar uma pessoa. Mas, bom, o seu siriguejo vê isso como uma oportunidade e acaba recomendando ele pro balde de lixo lá do Plankton. E não demora muito pro balde de lixo acabar deixando de existir. E o Stanley ainda acaba sobrevivendo, cara. Isso aqui é muito interessante. Pena que ele nunca mais foi citado ou nunca mais voltou a aparecer no desenho, cara. Pra onde você foi, pequeno Stanley? Ou grande Stanley, né? Ele era um pouquinho alto. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Caso você tenha gostado desse vídeo, saiba que aqui no canal tem muito mais. Um beijo, um queijo e falou!